você não está satisfeito com o tamanho do seu pênis, está pensando em adquirir um extensor peniano? Portanto, fique comigo até o fim desse vídeo, que eu vou esclarecer todas as dúvidas que você possa ter aí sobre esse aparelho, e no final eu vou te dar uma dica importantíssima que eu tenho certeza que irá te ajudar e muito, meu amigo. Primeiramente, deixe-me apresentar. Eu sou o professor Marco Antônio, sou especialista em sexualidade. Eu quero pedir para você que, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative as notificações. Se inscrevendo, você receberá todos os vídeos que a gente postar aqui no canal, tudo de primeira mão. Se inscreva, isso é totalmente grátis, não paga nada. Nesse canal nós damos dicas de saúde sexual masculina, abordamos temas aí como aumento peniano, ejaculação precoce, disfunção erétil, aumento da libido, glândulas de Tyson, fimose, freio curto. Ou seja, meu amigo, é um canal completo voltado para a sua saúde sexual. Portanto, se você querer viver aí a sua saúde sexual na plenitude máxima, você não deve ficar de fora. Deixe seu like se você gostar desse vídeo, ajuda muito, e deixe seus comentários aqui embaixo. Vamos bater um papo, vamos interagir. Extensores penianos trata-se de um dispositivo de tração, do qual se usa um processo natural para adaptar uma parte do corpo. Resumindo aí, meu amigo, se usa esse procedimento de tração constante durante longos períodos, ou seja, força o pênis a ficar esticado durante várias horas aí ao decorrer do dia, justamente com o intuito de promover o alongamento do pênis, ou seja, para aumentar o pênis. Existem vários instrumentos médicos que usam esse mesmo princípio. Alguns exemplos são aquelas ferramentas usadas aí para curar a dor cervical, ou trações aí de pernas, utilizada para curar os ossos fraturados. Esses são alguns exemplos. É bom ressaltar que o extensor peniano, ele também é muito eficaz no tratamento da doença de Peyronie, do qual se trata de uma doença que causa uma curvatura no pênis. O pênis entorta aí para cima, e esse aparelho ele é utilizado para esses casos. E também se usa o extensor peniano em casos de reabilitação peniana, após cirurgias aí de próstata. Bom, vamos conhecer agora de uma forma mais aprofundada as características de um extensor peniano. O extensor peniano, ele consiste basicamente em dois anéis, dos quais aí um deve ser fixado na base do pênis e o outro logo abaixo aí da glande, ou seja, logo abaixo aí da cabeça do pênis. Esses dois anéis, eles são unidos por duas hastes de metal dos dois lados. Essas hastes, elas são ajustadas de modo aí para manter em tração o pênis durante um determinado momento, ou seja, para que se mantenha o pênis esticado, mantendo então aí alongado. Essa é uma técnica de fisioterapia que não precisa aí de cirurgia. Os extensores penianos, geralmente eles são de tamanho pequeno e fáceis de usar, mesmo sob aí as roupas. O pênis, ele pode ser puxado para baixo, para que você possa aí continuar a usar o extensor peniano, mesmo durante aí as atividades normais do seu dia a dia. E como disse aí anteriormente, o princípio de funcionamento aí do extensor é o de tração, meu amigo. Essa tração aí é chamada tração progressiva, ou seja, ela mantém aí o órgão genital esticado por longos períodos. É uma técnica semelhante à utilizada na cirurgia ortopédica para esticar aí os braços e também as pernas, ou também é muito utilizada em ortodontia para prevenir aí e corrigir a má posição dos dentes. A ação aí do extensor peniano é estender o pênis além do tamanho normal, explorando aí a elasticidade do corpo cervical interno do pênis e a grande capacidade aí de regeneração celular presente, obviamente, aí no pênis humano. Os extensores, eles permitem esticar o pênis permanentemente, e testes clínicos aí mostraram que, de uma forma geral, o extensor peniano ele deve ser utilizado de 3 a 6 horas ao dia. Esse uso ele deve ser contínuo por pelo menos 6 meses, ou seja, durante aí 6 meses você deve utilizar aí o extensor peniano todos os dias. Também é importante aí ressaltar, meu amigo, que não é permitido dormir com o aparelho aí acoplado aí no seu órgão genital, pois a pessoa ela pode perder o controle do tempo aí de uso, que, se ultrapassar 9 horas, pode provocar algumas lesões no seu órgão genital. Além disso, o andrologista ele também vai indicar algumas pausas aí no seu uso. É indicado que a pessoa retire o dispositivo após 2 horas de uso e faça aí uma pausa de basicamente 30 minutos
após, pode colocá-lo novamente. E tudo isso, meu amigo, é para evitar a isquemia, ou seja, a falta de oxigenação e também do fluxo sanguíneo aí da glande. E segundo os estudos aí mais recentes, eles também mostraram resultados positivos alcançados aí em pacientes dos quais são pessoas mais disciplinadas. Essas pessoas, elas tiveram aí um aumento de meio centímetro a 2,5 centímetros no seu pênis. Agora eu vou mostrar aí para você, meu amigo, como se deve usar o extensor peniano. Eu vou usar aí como exemplo essa marca. Porém, existem outras marcas, mas não fogem muito aí a esse padrão. Bom, meu amigo, se acaso querer adquirir aí esse produto, ele vem acompanhado de um manual de instrução para uso. O aparelho extensor, 2 hastes de alumínio, uma esponja e também um cordão. Esses são os utensílios que você irá receber aí na compra do aparelho. Lembrando que você deve utilizar aí o extensor peniano com o pênis flácido, ou seja, com o pênis mole. Suponhamos aí que seu pênis em estado ereto, ou seja, quando ele está duro, ele mede aí 14 centímetros. Esse é um exemplo. Então nós iremos ajustar o alongamento do aparelho, ou seja, iremos esticar de 13 a 14 centímetros no máximo para evitar aí lesões. Primeiramente, você deve ajustar o aparelho com o tamanho do pênis. Para isso, você deve colocar as 2 hastes e regular ao tamanho do pênis. Ajuste para no máximo para o tamanho do pênis ereto, ou seja, do seu pênis duro. Como no exemplo aí usado, o pênis aí, repetindo, é de 14 centímetros. Ajustamos então para tal. Faça isso pelo menos no começo para saber como funciona e não te causar aí, obviamente, lesões. Portanto, meu amigo, essa é a forma correta de utilizar o extensor peniano. Bem simples. O que também aí é necessário deixar claro é que apesar aí do uso do aparelho ele ser fácil, nem sempre é um procedimento tão tranquilo assim para todas as pessoas, pois não são todos que terão condições aí de permanecer com o aparelho por tantas horas seguidas aí no dia, especialmente por não conseguir também disfarçar o uso do extensor. Algumas pessoas também sentem dores, diminuição aí temporária da sensibilidade da glande, ou seja, a cabeça do pênis ela fica com uma dormência. A glande também ela pode ficar pálida, dependendo do aparelho, pode causar pequenas escoriações, ou seja, acontecer alguns pequenos ferimentos e isso acaba, obviamente, acarretando muito desconforto para a pessoa. Portanto, a eficácia aí do uso do extensor irá depender muito de pessoa para pessoa. Então, como viu, meu amigo, o extensor peniano ele pode sim trazer resultados, porém, em muitos casos, pode trazer aí desconforto, dores e até mesmo pequenos ferimentos, sem contar aí a dificuldade para manter-se discreto e ninguém perceber aí que você está usando esse aparelho. Então, eu vou dar uma dica importante aí para você que quer aumentar aí o tamanho do seu pênis, para você que quer ganhar uns centímetros a mais aí do seu pênis. Se você é uma dessas pessoas que sente aí desconforto ao utilizar esse aparelho, ou que o aparelho aí esteja causando ferimentos e você não está feliz utilizando o extensor peniano, calma, meu amigo, fique tranquilo. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e eu também vou deixar esse link no primeiro comentário justamente para você de um suplemento 100% natural na base de gel, do qual ali ele é específico para aumento peniano e também para aumento da libido. Irá também aumentar aí o seu apetite sexual. Isso mesmo, meu amigo. Se você utilizar esse suplemento na base de gel de uma forma frequente por pelo menos 6 meses e junto com o uso aí desse suplemento, você empregar técnicas de alongamento peniano, você irá ganhar alguns centímetros a mais no seu pênis com toda certeza. Mas veja bem o que eu disse, meu amigo. Tem que utilizá-lo na forma de tratamento, durante aí no mínimo 6 meses de uma forma consecutiva, ou seja, todos os dias aliados com técnicas gel, que são as técnicas de alongamento peniano. Agora, já para você que está usando o aparelho e não sente desconforto nenhum, nem dores, nem escoriações, ou seja, você que se adaptou muito bem com o uso do extensor peniano, mesmo assim, meu amigo, a dica que eu vou passar para você é que use o suplemento à base de gel para que você potencialize os seus resultados, ou seja, para que os ganhos aí de aumento peniano, ele venham de uma forma mais rápida. Então, se você querer aí potencializar os resultados, faça isso.
use o suplemento natural na base de gel em conjunto com o extensor aí de aumento peniano. Se acaso você se interessar pelo suplemento natural, o link vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Para vocês, o meu abraço. Até mais.